Nós vamos tentar resumir, a partir das evidências que estão à nossa disposição, o que aparentemente possa ter acontecido. Vamos começar em primeiro lugar com o avião. O avião é um King Air C-90, é uma das aeronaves mais populares no Brasil na aviação geral executiva. É um avião robusto, consolidado, há quase 40 anos em serviço, em variadas versões, não é excepcionalmente rápido, alcança uma distância também razoável por tamanho dele, é muito flexível, pode levar até 8 passageiros e no caso desse modelo, um avião de 2007, ele tem a instrumentação ainda em boa parte analógica, o que não é problema nenhum. É considerado pelos pilotos um avião seguro, fácil de pilotar, dócil e que estava nas mãos de um piloto considerado excelente pelos próprios colegas. Era carinhosamente conhecido como comandante Mazinho, uma figura muito popular no aeroporto de Marte, em São Paulo. Ele foi instrutor de vários dos pilotos que hoje estão na aviação comercial. O que esse avião estava fazendo? O trajeto do aeroporto de Marte até Paraty, normalmente, ele é percorrido pelos aviões com esta rota. O tráfego aqui é bem complicado, os aviões procuram ir para cima do mar e ali evitam os obstáculos, que são obstáculos aqui no caso as montanhas próximas de Paraty. Só que Paraty não é um aeroporto que tem auxílio por instrumentos. É um aeroporto que opera somente por regras de voo visual. Existe entre os pilotos uma carta apelidada de Mandrake, porque não é uma carta oficial. É uma carta que o pessoal usa para marcar pontos de GPS ao longo dessa rota que auxiliam um piloto a se encontrar no espaço e a ter uma trajetória de voo razoavelmente segura por um lugar como Paraty, que é conhecido por ser um aeroporto perigoso. Perigoso porque ele é cercado de montanhas. E quando a visibilidade não é ruim, a situação se torna ainda um pouco mais complicada. Qual era a situação no momento em que o acidente aconteceu, por volta da 1h30 da tarde, hora local? Nós pegamos as imagens do radar meteorológico do Pico do Couto, no Rio de Janeiro, que monitora essa área. Não é boa essa imagem, não é difícil vocês imaginarem por quê. Essas cores vivas significam muita água. É contraste típico dessa região, nessa época do ano, nessas condições, que uma parte da Baía da Ilha Grande, como é conhecida, toda aquela parte de Angra está aberta, com boa visibilidade, e ao mesmo tempo uma outra parte está fechada, com uma cortina de água, que bloqueia a visibilidade. Isso bate com vários relatos de testemunhas. Alguns lugares com chuva muito forte, outros com a visibilidade razoavelmente boa. Como é que o avião veio para essa aproximação final? Nós assumimos que ele estivesse fazendo aquele circuito, se bem que há relatos que dão uma versão um pouco diferente. A distância, ao contrário de que dissemos no começo dessa edição, da cabeceira da pista para o ponto onde ele foi encontrado na água, é de 4 quilômetros e não de 2. Aqui corresponderia, se o avião mantivesse uma aproximação em uma descida normal, uma altura de quase 200 metros em relação ao chão. Então vocês podem concluir que esse avião, em vez de estar 200 metros acima da água, estava praticamente na água. Testemunhas, pilotos e o pessoal de solo coincidem em dizer que o avião fez uma curva acentuada. Uma curva acentuada próxima da água ou próxima do chão é sempre uma situação complicada, sobretudo quando o avião estava voando provavelmente por instrumentos e passou a voar por regra de voo visual. Essa transição é sempre considerada na aviação uma transição problemática. O piloto estava sozinho, isso em si não é um grande problema, mas ele estava com uma carga de trabalho grande. Agora, quais são os relatos que nós temos? Que ele tentou uma primeira aproximação, impediu a chuva que essa aproximação se efetuasse, ele fez uma curva direita, para cá. E ao retornar e reingressar na final, ele acabou fazendo uma curva que terminou na água. Vamos ver algumas imagens agora dos destroços. Elas vão dizer provavelmente muito. Essas imagens estão ainda em movimento. Vamos esperar ela parar para chegar ao ponto que eu gostaria de indicar para vocês. Deixa eu ver se a gente consegue parar essas imagens, as anteriores. Aqui vocês veem um pouco da asa. A imagem que eu queria era a anterior, que tem a ponta da asa, esta. Vocês veem, esta é a asa esquerda do avião. Sim, a asa esquerda do avião, completamente entortada na ponta. Imaginem que força é necessária para entortar uma asa desse tipo.
supõe, como uma testemunha disse no começo do jornal, que o avião bateu primeiro com a asa na água. A investigação da aeronáutica deve demorar algum tempo. Vai ser talvez um pouco complicado. Esse avião não tem por obrigação uma caixa preta, mas os dados guardados no painel provavelmente vai ajudar. Zinho, uma figura muito popular no aeroporto de Marte, em São Paulo, ele foi instrutor de vários dos pilotos que hoje estão na aviação comercial. O que esse avião estava fazendo? O trajeto do aeroporto de Marte até Paraty, normalmente, ele é percorrido pelos aviões com esta rota. O tráfego aqui é bem complicado, os aviões procuram ir para cima do mar e ali evitam os obstáculos, que são obstáculos aqui no caso as montanhas próximas de Paraty. Só que Paraty não é um aeroporto que tem auxílio por instrumentos. É um aeroporto que opera somente por regras de voo visual. Existe entre os pilotos uma carta apelidada de Mandrake, porque não é uma carta oficial. É uma carta que o pessoal usa para marcar pontos de GPS ao longo dessa rota que auxiliam um piloto a se encontrar no espaço e a ter uma trajetória de voo que o avião fez uma curva acentuada. Uma curva acentuada próxima da água ou próxima do chão é sempre uma situação complicada, sobretudo quando o avião estava voando provavelmente por instrumentos e passou a voar por regra de voo visual. Essa transição é sempre considerada na aviação uma transição problemática. O piloto estava sozinho, isso em si não é um grande problema, mas ele estava com uma carga de trabalho grande. Agora, quais são os relatos que nós temos? Que ele tentou uma primeira aproximação, impediu a chuva que essa aproximação se efetuasse, ele fez uma curva direita, para cá. E ao retornar e reingressar na final, ele acabou fazendo uma curva que terminou na água. Bate com vários relatos de testemunhas. Alguns lugares com chuva muito forte, outros com a visibilidade razoavelmente boa. Como é que o avião veio para essa aproximação final? Nós assumimos que ele estivesse fazendo aquele circuito, se bem que há relatos que dão uma versão um pouco diferente. A distância, ao contrário de que dissemos no começo dessa edição, da cabeceira da pista para o ponto onde ele foi encontrado na água, é de 4 quilômetros e não de 2. Aqui corresponderia, se o avião mantivesse uma aproximação em uma descida normal, uma altura de quase 200 metros em relação ao chão. Então vocês podem concluir que esse avião, em vez de estar a 200 metros acima da água, estava praticamente na água. Testemunhas, pilotos e o pessoal de solo coincidem em dizer razoavelmente segura por um lugar como Paraty, que é conhecido por ser um aeroporto perigoso. Perigoso porque ele é cercado de montanhas. E quando a visibilidade não é ruim, a situação se torna ainda um pouco mais complicada. Qual era a situação no momento em que o acidente aconteceu, por volta da 1h30 da tarde, hora local? Nós pegamos as imagens do radar meteorológico do Pico do Couto, no Rio de Janeiro, que monitora essa área. Não é boa essa imagem, não é difícil vocês imaginarem por quê. Essas cores vivas significam muita água. É contraste típico dessa região, nessa época do ano, nessas condições, que uma parte da Baía da Ilha Grande, como é conhecida, toda aquela parte de Angra está aberta, com boa visibilidade, e ao mesmo tempo uma outra parte está fechada, com uma cortina de água, que bloqueia a visibilidade. Isso nós vamos tentar resumir a partir das evidências que estão à nossa disposição, o que aparentemente possa ter acontecido. Vamos começar em primeiro lugar com o avião. O avião é um King Air C-90. É uma das aeronaves mais populares no Brasil na aviação geral executiva. É um avião robusto, consolidado, há quase 40 anos em serviço, em variadas versões. Não é excepcionalmente rápido. Alcança uma distância também razoável para o tamanho dele. É muito flexível, pode levar até 8 passageiros. E no caso desse modelo, um avião de 2007, ele tem a instrumentação ainda em boa parte analógica, o que não é problema nenhum. É considerado pelos pilotos um avião seguro, fácil de pilotar, dócil e que estava nas mãos de um piloto considerado excelente pelos próprios colegas. Era carinhosamente conhecido como comandante Marinho.